Vamos ver. Bora ver se vai. Ó, já não travou mais, tá vendo? É, da outra vez começou legal quando tu começou a falar e travou. Travou. Vamos ver aí o que é. Acho que é bem minha internet. Tá travando. Oi? Oi, tô ouvindo. Essa é a 12ª live do Museu de Ciências Ricardo Ferreira. Hoje nós vamos conversar com Vângela França. Vai ser um bate-papo. Vocês podem, desde já, ir aí comentando perguntas, questionamentos, né, colocações para a gente enriquecer no debate, o bate-papo. Vou me apresentar. Eu me chamo Yuri, eu sou engenheiro agrônomo por formação. Fui na UFRPE, no campus de Serra Talhada. Faço parte do Museu de Ciências desde sua fundação, que é o único museu do gênero dentro de uma escola pública no Brasil. Né? A proposta do museu vai desde a construção de experimentos com fundamentos científicos, né, com conceitos científicos, até a realização de projetos de iniciação científicas por alunos de ensino médio. Essa foi uma provocação feita por Marcão, nosso professor de física, e pelo professor Carlos, com a professora Perla, com a gestão da escola, com outros professores também. Na universidade, e aí eu vou entrando um pouco na nossa conversa de hoje, na universidade nós abrimos o diretório acadêmico de agronomia no ano de 2016 e pudemos construir esses espaços de debate e de democracia sobre isso, entre outras coisas. Então, Vângela, eu queria que você falasse um pouco de onde você é, aqui de Petrolina mesmo, ou de outro lugar, e como você entrou nessa luta aí. Boa noite. Boa noite a todos e a todas. Então, eu sou estudante de Geografia pela Universidade de Pernambuco. E eu sou daqui de Petrolina mesmo, nascida e criada. E de quando eu era estudante secundarista, no ensino médio, eu já me interessava pelas questões sociais, de movimentação, de lutar para melhorar a realidade da escola, né, onde eu estudava. E esse desejo, assim que eu entrei na universidade, eu também continuei com ele. Tanto que do primeiro para segundo semestre que eu estava dentro da universidade, eu já me interessei em participar do Centro Acadêmico de Geografia, em que eu era presidenta. Aí, depois disso, eu descobri as outras entidades de representação, como o Diretório Acadêmico e o Diretório Central dos Estudantes, a qual eu faço parte hoje. E desde então, eu milito, né, na causa estudantil, mas também no movimento de jovens, de mulheres, de negros, LGBTs. Travou aqui para mim. Ouvindo Vângela, não sei se as pessoas estão me ouvindo. Oi, deu uma travada aqui. Não sei se o pessoal me ouviu. Vângela, não ouvi, não. Tu não ouviu nada? Eita lasqueira, tá ruim pra gente hoje, viu? Travou. Ouvi a parte do movimento secundarista. Depois você disse que estava na universidade e tal. Pronto. Aí que depois de que eu entrei na universidade, estão ouvindo? E aí, Vângela? Pronto. E que depois de que eu entrei na universidade, Tô... então eu continuei, né, com esse desejo de continuar participando de alguma organização. Então, assim que eu entrei, né, no curso, inclusive o centro acadêmico estava
fechado no sentido de que não tinha uma gestão ativa, né? Já existia o centro acadêmico, a gente não fundou, mas a gente foi atrás e conseguimos fazer uma eleição e a gente se elegeu para a gestão do centro acadêmico de geografia. E depois disso eu ingressei no Diretório Central dos Estudantes, que é o que eu faço hoje, né? O que eu faço parte hoje e que representa todos os estudantes de todos os campos da UPE. Eu acho que travou de novo para ele. É, gente, vamos na luta, que vai dar certo. Mas todo mundo me ouve, me vê direitinho? Voltei. Voltou? Conseguiu escutar? Consegui ouvir a parte do Diretório Central. Mas e aí, hoje vocês estavam num dia de mobilização, né? Sobre o programa Pé no Campus. Não foi isso? Eu acompanhei assim, algumas coisas. Queria que tu comentasse um pouco sobre o que é esse programa, a importância dele para os estudantes. Uhum. Sim. É, como você disse, né? Hoje o DCE, a gente puxou um dia de mobilização em defesa do Pé no Campus, que é um programa de acesso, onde é beneficiado os alunos que estudaram integralmente no ensino fundamental no ensino público e também ele saiu. É luta. Espera aí, gente. Espera só ele voltar. Pois é, companheiro, ainda tem gente que quer dar aula assim, né, à distância. Como que a internet seja de qualidade, né? Exatamente, né? Mas vamos lá, falar do Pé no Campus. Bora continuar. Como eu estava falando, é um programa que permite um auxílio para as pessoas que estudaram o ensino médio em universidade pública e também que moram, no mínimo, a 50 quilômetros do lugar onde estudam. Então, as pessoas que foram aprovadas, por exemplo, moram na zona rural de Petrolina, foram aprovadas para estudar na UPE, têm direito a essa bolsa. Então, a grande problemática é que no dia 14 desse mês, a bolsa desses alunos foi cortada. Foi cortada, assim, no sentido de que a explicação é que durante a pandemia que nós estamos vivendo, os recursos seriam destinados para a contenção de gastos, né, por conta da pandemia. Só que a grande problemática esses estudantes, a única renda que eles tinham, para grande parte, era esse auxílio, e que eles usavam isso para pagar aluguel, para se alimentar, para realmente se manter estudando na universidade. E a parcela que eles receberiam no dia 20, a bolsa foi cortada no dia 14, sem aviso prévio, sem nenhuma Difícil. possibilidade deles se prepararem, de entrar em contato com a família, ou então de se locomoverem para as cidades onde eles residiam, e ficaram totalmente desamparados, né? Então, a gente já está fazendo mobilizações para pressionar o governo do estado, a gente já está em comunicação para que essa portaria seja revogada, né? Que os alunos, eles precisam se alimentar, eles têm despesas com a moradia, eles precisam se manter. E sem falar que pode não estar havendo aula, por exemplo, a Universidade de Pernambuco não aderiu ao ensino à distância, mas que mesmo assim os alunos precisam se manter e ainda estão
estudando, ainda contribuem, ainda estão produzindo matérias, artigos. Então, é totalmente inexplicável que a gente aceita essa medida que foi posta pelo governo ao cortar essas bolsas sem nenhuma justificativa prévia. É como se as aulas fossem só sentar na carteira, ouvir o professor, fazer a prova e ir para casa, né? Isso, exatamente. Acho. Eu acredito que dessa maneira a gente minimiza muito o poder que a educação tem. E aí, entrando nas escolas, tu me disse que foi do movimento secundarista, no início, é, será que há uma diferença entre as escolas públicas e privadas? Será que nós temos lutas a travar dentro das escolas públicas por melhoria, seja na infraestrutura, seja na formação do próprio corpo docente? Tu que é estudante de licenciatura em geografia, o que é que tu acha disso? Olha, com certeza, por experiência própria, eu estudei o ensino fundamental em uma escola pública, mas o ensino médio eu estudei numa escola privada, mas com bolsa para entrar. Então, a diferença, né, por experiência própria, eu posso dizer que a diferença é muito notória. Inclusive, eu até digo que talvez se eu estivesse na universidade pública, por algum motivo, eu possivelmente não estaria tão preparada quanto eu estava para conseguir fazer o exame, nacional do ensino médio. Talvez eu não tivesse conseguido ser aprovada, né? Que a gente sabe que o exame é padronizado, mas que as condições de ensino não são padronizadas em todos os lugares, em todas as escolas, nos dois tipos de ensino, público e privado. Então, tudo isso contribui. Além dos alunos que não estudam na mesma cidade, que moram e tiveram que se mudar. Acho que referente a esse processo de mudança, né, da pandemia e tal, que colocou as pessoas em casa. Aqui, ó. Também Isso. experimentei ambos do ensino. A diferença é gritante. Inclusive na própria estrutura que nós temos em casa, o que nós não temos em casa. Eu fui aluno de escola pública, o Fundamental 2 e o ensino médio todo. A falta de infraestrutura física. Eu vim colocar a internet, já aqui em casa agora em setembro de 2019, entendeu? Morava em Serra Talhada, eu estudei aqui no Otacílio Nunes de Souza, fiz parte do museu, e fui estudar em Serra Talhada, né, na Rural, no campus que tem lá. E aí eu vim colocar a internet agora, porque não tinha condições, né, de se ter essa internet, de se ter é, essa estrutura. Será que esses investimentos que são feitos, eles podem retornar para a sociedade? Eu digo no sentido de que se eu enquanto governo, se eu enquanto Estado, eu invisto em escola pública, será na escola pública, na universidade pública, né, nessas políticas públicas de permanência na universidade, será que isso volta para a sociedade? Ou isso volta só para a pessoa, para o indivíduo ali que é formado dentro da universidade? O que é que tu acha? Sem dúvidas, a gente até do movimento estudantil costuma dizer que a educação não é gasto, a educação é investimento. Então, a própria função, né, da escola, da universidade, enquanto produtora de ciência, produtora de tecnologia, produtora de conhecimento, o objetivo nessa formação dos cidadãos críticos que produzam, é também retornar isso para a nossa sociedade. E um exemplo bem claro disso é a situação em que nós estamos vivendo, em que a ciência é tão importante, ela sempre é importante, mas só agora muitas pessoas estão olhando para ela quando se fala na pandemia, quando se fala em um vírus, que o mundo todo está atrás da criação de uma vacina. Então, daí a gente vê quanto é importante que a ciência, a educação seja valorizada, que haja sim um investimento, porque não há como essa produção ser feita se não há investimento, se não há local adequado, se não há material adequado, se os professores não são capacitados, se eles não recebem o que deveriam. E tudo isso influencia na hora dessa produção, dessa ciência
para assim retornar para a sociedade, né? Então, não, a educação não é gasto, a educação é um investimento, com a certeza de que isso sim vai ser voltado para a sociedade. Ah, tem um comentário aí ó, do João. Tu quer ler? Ah, lê aí, porque. Pode ler, por favor? Infeliz- Senão... Infelizmente, o atual governo não vê assim e está sucateando o ensino público. Uhum. E então, há de fato esse sucateamento do ensino público. Eu acredito que isso não é por acaso. Eu acredito que há um porquê nisso. E entrando nos que a gente está tendo hoje. O que é que tu acha disso? Você concorda? Você discorda? Você pode discordar também. Tu pode repetir a última parte, Posso porque sim, travou. posso sim. Então, assim, eu falava que a gente vê aí uma criminalização da política, né? Por partes, por setores, né? E também a ausência de ações afirmativas. Tá ouvindo ou não? Tá ouvindo agora? Agora eu tô ouvindo. Tá ouvindo agora? Tá bom. E Isso. também a falta de ações afirmativas para a juventude, sem falar o crescimento das violências nos lares, nas ruas, nas praças, contra a população negra e contra os jovens, né, dentro do nosso campo. E aí, o que é que a gente faz para conquistar essa juventude, para que entenda que política é importante, que ter um bom debate é importante, que o diálogo constrói esses espaços, entrando no nosso tema, nos espaços de construção democráticos e populares. Uhum. É, só frisando o que Gustavo até falou no comentário em relação ao governo atual, né? E é Isso. isso, a gente vê claramente que há como é que eu posso dizer? Houve uma fase de negacionismo da ciência, de negacionismo do que é feito dentro da universidade, como as próprias lideranças, as próprias autoridades, como o ministro da Educação já citou, de que dentro da universidade se fazia balbúrdia, né? E também na menosprezação dos cursos na área de licenciatura, de humanas, como se não fosse ciência, como se não fosse importante essas áreas para a transformação da sociedade, né? E pegando o gancho do que tu falou aí, é um desafio, né? Muito grande. Sempre foi, sempre houve é, essa dificuldade no sentido de que de reconhecer principalmente o jovem como um participante ativo da sociedade, em que tem necessidades, mas que também pode contribuir com diversos temas, com diversos assuntos da nossa sociedade. E agora, principalmente, como você bem falou, nós estamos diante de um governo em que é muito claro essa perseguição aos movimentos sociais, a própria criminalização do movimento estudantil. E é um desafio para a gente nesse sentido de utilizar os meios que a gente tem, as entidades que a gente representa, para conversar com essas pessoas, de mostrar assim que a nossa luta é válida, que nós somos cidadãos que contribuem, que a gente tem sim o dever e também o direito de sermos críticos, de colocarmos nossas opiniões, de
de lutar pelo que a gente acha que precisa ser melhorado dentro da sociedade, que é um papel fundamental para a gente transformar nossa sociedade para uma sociedade mais justa, mais que dê mais oportunidades, né, que olhem para as pessoas menos favorecidas. Então, é o desafio de a gente conversar com essas pessoas, de mostrar o lado positivo, mostrar que não é isso que estão falando sobre a gente, que a gente não faz balbúrdia na universidade, pelo contrário, a gente faz ciência, tecnologia, pensamento crítico. Então, lives como essa, por exemplo, são importantes para conversar com as pessoas. Entidades que a gente representa são importantes. Ocupar os espaços de poder para conversar com as pessoas e saber as demandas reais dessa população. Tudo isso é algo que a gente tem que fazer no dia a dia. Tem um comentário aqui, ó. Pois é, pelo contrário, o governo está tirando os investimentos acho que é da CAPES, né? Uhum. Que não estou ouvindo, mas eu acho que já estão me ouvindo. Tem aqui um outro comentário. Tu consegue ler aí, Ângela? Tu consegue ler os comentários? Não, tá, aparece pra tu. Parece, ou não? Aparece sim, deixa eu ver um aqui que eu vi. Sou contra, o Marcos fala que é contra a educação como processo exclusivo de formação de uma elite, mantendo a grande maioria da população em estado de analfabetismo e ignorância. É isso, né, Marcos? O que a gente, até recentemente, a gente estava num debate do adiamento do Enem, que muita gente não entendia, e a gente pode aplicar nesse sentido, de que como a gente pode defender que um sistema seja igualitário, seja igual, seja feito numa mesma data, sem a gente considerar de que as oportunidades, os meios de um aluno se chegar não são os mesmos, como, por exemplo, acesso à internet, acesso a livros, acesso a materiais. Então, até voltando um pouco para a questão do que Yuri falou do começo, da diferença do ensino nas universidades públicas e privadas. É claramente diferente, sabe? A própria estrutura em si das escolas, a gente vê uma em que mal há livros para todo mundo, para todos os alunos, e a gente vê outra com laboratórios de pesquisa, com laboratórios de informática. Então, a gente tem que pensar e defender, uma educação igualitária, que proporcione a todos o mesmo direito e a mesma preparação para ter acesso àquela educação, a uma educação de qualidade. Tá, tu tá me ouvindo? Agora travou, tu pode repetir? Posso, sim. Né, o Wagner colocou aqui como ter oportunidades depois de concluir o ensino superior. Tá me ouvindo? Né? Ouvi. E aí a gente vai procurar, Ângelo, e o pessoal quer, as empresas querem 10 anos de experiência, né? 5 anos de experiência, querem que você seja fluente em 3, 4 idiomas, para atender, principalmente na minha área, né, na área do agronegócio, né? Que sou uma pessoa que gosta de observar as possibilidades, né? O pessoal da agroecologia, do campesinato, da resistência, tem um pessoal que vai para o agronegócio. E assim, como a gente, como você falou, representa uma entidade, eu representei uma entidade que foi o diretor acadêmico do curso, e buscava dialogar com esse pessoal. De vez em quando tinha um atrito lá entre o pessoal ruralista, o pessoal da agroecologia, a gente fazia essa mediação do debate, que eu acho que o importante é a exposição das ideias e a construção com os argumentos, né? Então, Isso. essas oportunidades que o Wagner fala estão cada vez menores, né? Porque até para os programas de mestrado, você vê aí uma série de cortes, né, de apoio, como o colega colocou lá em cima, né, dos programas da CAPES e tal. Então, eu acho que além de nós alcançarmos o ensino superior, permanecer nele com programas de assistência como,
como o pé é no campus, eu acredito que nós precisamos construir mais políticas públicas para gerar essas oportunidades, ter um ambiente econômico, um ambiente ético, político, que está faltando no Brasil. Tem um comentário aqui embaixo que diz que o Brasil, olhando para o cenário político atualmente, voltado ao lado educacional, segurança pública, estamos de mal a pior, sem contar a corrupção que começa com a cultura do próprio país, sempre, sempre impune, né? Acho que é nesse sentido. Quer comentar? Deu uma travada aqui, tu Travou? pode repetir? Ele disse assim, o Brasil, olhando para o cenário político atualmente, volta a corrupção que começa com a cultura do próprio país, sempre. Nossa, mas tá travando muito. Travou de novo, novamente. Tá cortando. Oi, Yuri? É, deu uma travada aqui. Oi, agora eu tô. Oi, agora eu tô. É, tenta. É, vai dar certo. Bora voltar. E aí, voltamos? Voltamos sim. Tô lhe ouvindo bem, vendo. Travando? Tá, vamos lá, se travar, a gente sai e volta, a gente é É persistente. sim, com certeza. Mas os comentários sumiram, os comentários sumiram, mas era algo no sentido da educação, do lado educacional, da segurança pública, Uhum. da corrupção. Eu acho assim, que de corrupção, minha gente, a gente vai olhar, né, a história e tal, e percebe que é algo que algo Ele saiu novamente. Vai dar certo. e aí, Voltamos mais uma vez. os comentários sumiram todos da minha tela. Enfim, mas tu tava comentando alguma coisa? Que deu uma cortada aqui? É, gente, eu acho que é isso mesmo. Acho que a internet dele tá meio ruim, tá caindo bastante.
Vamos ver aí o que é que a gente consegue travar de novo. Tá tendo muita live, né? A internet também não É, é com boa. certeza Posso isso. fazer o quê? Mas é assim, não tem culpa não. Professor Marcos, Marcão, o Vângela, ele disse assim, ó, a educação é muito importante, tá ouvindo? Tô. Aproveitar. A educação é muito importante, mas ela não tem o poder de mudar sozinha a injustiça social, sem se alterar também as formas de geração e distribuição da riqueza, né? Atribuir à educação tamanho poder isolado é por idealismo, é acreditar que as ideias produzem a realidade concreta. Ensinar atitudes democráticas a uma criança pobre e esperar que, apenas com isso, ela se torne um adulto democrático, sem alterar simultaneamente as condições que geram a sua pobreza, é pregar o conformismo e acreditar na meritocracia em uma sociedade na qual não é sempre igual. Novamente.